Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso curso, às nossas discussões sobre recursos renováveis e meio ambiente. E nós vamos dar início agora ao módulo 2, Energia renovável como solução para a qualidade do meio ambiente. Meu nome é Charles, tá? Sou aluno da Uninter e estamos gravando esse vídeo, esse curso como opção de estágio em diferentes contextos. Então, retomando nossas discussões, que nós iniciamos no módulo 1, como as energias renováveis e meio ambiente, no módulo 1, nós trabalhamos as energias que nós utilizamos hoje, né, os meios de energia utilizada hoje. No módulo 2, nós vamos trabalhar a energia renovável como solução para a qualidade do meio ambiente. Então, nós vamos trabalhar aqui, vamos discutir nesse segundo slide, nesse segundo módulo, as energias renováveis, tá? Como solução para a qualidade do meio ambiente. Como nós discutimos no primeiro módulo, né, as energias não renováveis, né, principalmente o petróleo e o carvão natural, nós sabemos muito bem que elas prejudicam demais, né, o meio ambiente, prejudicam demais todos os seres e os materiais que existem, né, hoje em dia. Então, nesse segundo módulo aqui, nós vamos tratar dos dos meios de energias renováveis, tá? Para que a gente possa entender como é que eles vão agir, né, na natureza, diminuindo a emissão de CO2, né, diminuindo a emissão de monóxido de carbono e fazendo com que o nosso ambiente, né, o nosso meio ambiente seja mais agradável, seja mais confortável, contribuindo, claro, a não emissão de gases do efeito estufa, que não aumente o buraco na camada de ozônio e por aí por diante. Nesse módulo, nós vamos ver os principais meios de energias renováveis, tá? E vamos discutir, né? Eu vou esperar os comentários de vocês para a gente discutir, né, quais seriam, né, as melhores formas, as formas mais atrativas para o Brasil e para o mundo utilizarem como meio renovável de energia. Vamos aos slides? Continuando nossa apresentação, nós vamos primeiro dar um desenvolvimento ao slide e depois a gente vai discutir os principais pontos, o que quer dizer o slide, para que a gente possa debater de uma maneira mais completa, né, esse conteúdo, essas discussões, né? O que é energia renovável? Energia renovável é aquela em que os recursos não se esgotam, pelo menos no período que abranja a existência da vida na Terra, como atualmente a conhecemos. A radiação solar é considerada uma energia renovável, visto que o Sol poderá fornecer energia para a Terra por mais 5 bilhões de anos. Tá? Então, essas informações nos remetem de maneira que, no primeiro módulo, né, nós vimos o professor articulando todas as informações a respeito do que é energia renovável, né? Dessa forma, nós entendemos que as energias renováveis, prioritariamente, são energias provindas do Sol, seja ela hídrica, né, seja ela solar, seja ela através dos ventos. Tá? Então, todos esses tipos de energia são provenientes de quê? São provenientes da radiação solar. Tá? E como o slide nos informa, a radiação solar é considerada uma energia renovável e o Sol ele vai estar aí irradiando, né, a luz na Terra por mais 5 bilhões de anos. Então, nós temos aqui que é uma energia que não vai se acabar tão cedo, certo? Os tipos de energias renováveis. Solar térmica.
usada para aquecimento de água e bastante comum no Brasil. Concentradores solares que usam espelhos para concentrar radiação solar em um fluido de trabalho, água, óleo, sal fundido e etc. A partir do mesmo, gera vapor para alimentar uma turbina. Então, nós vamos perceber que desde lá da energia hidráulica, né, do meio de energia das hidrelétricas, nós vamos perceber que a força da água, né, vai fazer gerar uma turbina, assim como a energia térmica, né, proveniente do sol, também vai fazer com que haja esse trabalho, né, que se gere vapor e alimentar o quê? Alimentar uma turbina. Então, das maneiras, dos meios de ambiente meios de energia renováveis, vão se dar pelo meio de trabalho, né, para que se movimente e se alimente uma turbina, para que a partir daí se gere a energia. Tá? A solar fotovoltaica, que converte diretamente a energia solar em energia elétrica. Nós vamos ver também, no decorrer aqui do nosso curso, das nossas discussões, como funciona, né, esse tipo de energia solar voltaica. Tá? Nós vamos conhecer um local, um prédio, onde todo ele está sendo convertido para receber a luz solar, né, e, a partir daí, gerar a sua própria energia. Nós vamos ver um vídeo onde vai ser explicado por detalhes como é feita essa conversão. Okay? E, consequentemente, vai ver quantas unidades, né, quantas residências essa energia gerada pela solar fotovoltaica vai poder abastecer realmente com a energia gerada por ela. A energia eólica, usando a energia dos ventos para acionar geradores de energia elétrica. Tá? Então, nós vamos também conhecer, tá, um campo de parque de energia eólica, né, como se chama, lá no sul do Brasil, no estado do Paraná, onde nós vamos verificar como eles funcionam. Tá? Muitos deles são autônomos, né? São automático, todo o gerenciamento e toda, né, como eu posso dizer para vocês, gerenciamento e a inspeção, né, é automática, são elementos automáticos, computadores que gerenciam todo o trabalho dessas usinas eólicas. Tá? Continuando nosso slide, continuando em tipos de energia renovável, nós temos a hidráulica, o represamento de água corrente e seu uso para acionar turbinas hidráulicas, que movimentarão geradores de energia elétrica. Tá? Então, nós vamos ver também no nosso curso que nós vamos conhecer a Itaipu, né, que é uma das usinas hidrelétricas do Brasil, juntamente com o Paraguai. Tá? E aí nós vamos ver todo o funcionamento dessa usina hidrelétrica. A maré motriz, represando a água do mar na maré alta e liberando na baixa através de uma turbina. Nós vamos ver como é que funciona também esse tipo de geração de energia renovável, a maré motriz, e vamos ver a geotérmica também, usando o vapor ou água aquecida pelo calor do interior da Terra. Para o interior da Terra também ele é quente, né? Ele está em alta temperatura. E a partir daí, nós podemos também gerar energia elétrica. A de biocombustível, que é fabricado a partir de produtos orgânicos ou animais, como o etanol da cana-de-açúcar ou o diesel fabricado com gordura animal ou gás produzido em aterros sanitários, por exemplo. Tá? Então, aqui nós estamos vendo vários, diversos modos de gerar
energia renovável. Tá? Nós vamos ver a maioria, né, desses tipos, né, desses meios, nós vamos ver no nosso curso, tá? Em detalhes. Continuando, aqui nós temos as células fotovoltaicas. Então, como é que é desenvolvida, como é que é retirada a energia elétrica através das células fotovoltaicas? O efeito fotovoltaico, descoberto pelo francês Alexander Edmond Becquerel, em 1839, que produziu corrente expondo à luz dois eletrodos recobertos com essa solução, que vocês estão vendo aí, e imersos numa solução ácida. Tá? Na célula fotovoltaica moderna, também chamada de célula solar, os fótons são absorvidos por um semicondutor, criando uma corrente elétrica. Detalhes de mecanismo de condução e semicondutores podem ser encontrados em bibliografia especializada. Então, nós temos aqui um dos principais meios, né, onde é absorvida a energia, né, os fótons solares, é através das células fotovoltaicas modernas, que são, muitas delas, criadas a partir do zinco, né? Então, a partir daí, esse material, ele absorve esses fótons, né? Que é um semicondutor, esse material é um semicondutor, e cria a corrente elétrica. Tá? Nós vamos ver em detalhes como funciona em vídeo aqui no nosso curso sobre as discussões de energias renováveis e o meio ambiente. Ok? Continuando falando sobre as células fotovoltaicas, existem mais de uma centena de materiais semicondutores inorgânicos que podem ser constituídos de um único elemento, o silício, por exemplo, ou pela junção de dois elementos, o arseneto de galho, tá? E através, ou mais outros elementos. Tá? Então, nós temos na natureza elementos que podem que podem servir de semicondutores inorgânicos. Existem também várias células fotovoltaicas orgânicas, denominadas de fotovoltaicas orgânicas, que ainda apresentam uma baixa eficiência comparada com as células fotovoltaicas inorgânicas. Então, além de itens orgânicos, nós também temos itens inorgânicos, que fazem a captação, né, desses fótons para geração de energia elétrica. Okay? O silício é o elemento químico mais abundante na crosta terrestre, depois do oxigênio, e distribuído por todo o planeta, enquanto que os outros elementos da crosta ocorrem em pequena concentração e estão espalhados por diferentes locais. Então, o silício, nós vamos ver aí, é um dos principais elementos, né, encontrados abundantemente na natureza que servem para fazer, né, a construção das células fotovoltaicas. O silício é milhares ou milhões de vezes mais abundante que outros elementos utilizados nas células inorgânicas. Também seu preço é muito menor do que o gálio, o índio e o germânio. Outra vantagem do silício é que ele não é tóxico para o ser humano, ao contrário do cádmio, que apresenta alta toxicidade quando no estado metálico, que está presente em células de teloreto de cádmio. Então, nós temos aqui, nessas explicações, nesses slides, os elementos orgânicos e inorgânicos que são utilizados nas células fotovoltaicas, né, para captação dos fótons e assim por diante, fazer a geração de energia. De maneira que uns existem em abundância na crosta terrestre e outros não existem tanto assim, né? Alguns desses elementos podem ser fundidos, né, para gerar a célula fotovoltaica e assim poder fazer a geração da energia elétrica que nós tanto precisamos. Tá? As células fotovoltaicas. A seguir será demonstrado no gráfico 1, referente à produção mundial dessas células. Produção mundial de células fotovoltaicas em 2017 por material. Então, nós temos aqui
o material silício monocristalino, eram feitos 33%, e outros 62% eram feitos de silício policristalino. Tá? Então, nós temos aqui um gráfico, 5% de outro, né? Um gráfico que representa o quê? Representa como era feito, até 2017, as células fotovoltaicas. Tá? 33% era feito por silício monocristalino, tá? E 62% era feito de silício policristalino. Então, essas células fotovoltaicas, elas tinham essa divisão, né? Hoje, existem mais outros materiais que são feitos essas células fotovoltaicas. Nós vamos ver também vídeo, nós vamos ver como se dá essa construção, nós vamos ver que a captação fotovoltaica ela pode ser feita de diversas maneiras, né? De forma híbrida em um campo, por exemplo, num campo ou no telhado de uma casa, ou no telhado de um edifício, nas paredes do próprio edifício, né, na cobertura de paradas de ônibus. Então, entre todas essas opções que acabei de informar, podem ser utilizados materiais diferentes para a captação desses fótons, né, providos da irradiação da luz solar, certo? Então, nós vamos ver isso aqui também no nosso curso, os módulos seguintes. Okay? Como o silício é um material muito brilhante, um revestimento antirreflexo é aplicado na parte superior da célula para reduzir perdas por reflexão, para menos de 5%. Para proteger as células das intempéries, como uma placa de vidro é colocada sobre a mesma. No módulo, várias células são interligadas em uma série em série ou paralelo para se produzir a voltagem e a corrente elétrica desejada. Tá? Então, nós temos aqui, né, uma célula fotovoltaica, ela é composta por quê? Uma placa de vidro, a cobertura antirreflexo, a placa de vidro, como o slide falou, serve para proteger, né, essa célula fotovoltaica, das intempéries, né, da ação do vento, se cair alguma coisa em cima, está para proteger. Aí nós temos uma cobertura antirreflexo e a grade superior de contato elétrico. E aqui nós temos silício tipo N, tá? E o silício tipo P. E nós temos a grade inferior de contato elétrico. Então, nós temos aqui como é feita, né? E aqui nós temos os fótons, né? Como são distribuídos os fótons. Então, aqui, nessa representação, nós temos como é construída, como é feita a célula fotovoltaica moderna, tá? De uma forma, ok? Porque, como eu disse para vocês, há várias formas de você fazer essas placas das células fotovoltaicas. Nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Okay? Claro, nós podemos falar, nossas discussões, nossas apresentações são energias renováveis e meio ambiente. Claro que para que a gente possa trabalhar as energias renováveis, a gente tem que falar de quê? Da sustentabilidade. Da sustentabilidade que essas energias renováveis podem nos proporcionar. De acordo com Sartori, 2019, a partir de 2015, foi possível verificar uma importante união entre os países em prol da proteção do planeta e da melhoria nas condições de vida das pessoas do mundo. Mediante a discussão acerca dos novos caminhos para combater a pobreza, proteger o meio ambiente, atacar as mudanças climáticas e promover o bem-estar para alcançar a paz e prosperidade, estabeleceu-se uma agenda de desenvolvimento sustentável, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, aqui, Sartori informou que, a partir de 2015, vários países viram a real necessidade, né, de se atribuir, de se alcançar a geração de energia elétrica através de quê? Das energias dos meios
renováveis, tá? Para quê? A melhor condição de vida das pessoas, combater a pobreza, proteger o meio ambiente. Isso é um tema que tem que ser tocado, tem que ser falado, porque as energias renováveis elas vão justamente reduzir ou zerar a emissão de quê? CO2 para a atmosfera, né, de monóxido de carbono para a atmosfera, diminuindo o quê? O buraco na camada de ozônio e diminuindo o quê? A elevação da temperatura, né? E assim combatendo o efeito estufa que tanto nos assola. Tá? Então, há essa agenda de desenvolvimento sustentável justamente para chegar a esses objetivos, tá? A Agenda 2030 e os ODS asseguram o que é o ODS? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O ODS significa Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Vamos ver o que ela fala. Para propor o mundo, para pôr o mundo em um melhor caminho sustentável, é urgentemente necessário tomar medidas ousadas e transformadoras. Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, constituem uma ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas, em todas as partes, a serem cumpridas até 2030. Se cumprirmos suas metas, seremos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema e iremos poupar gerações futuras dos piores efeitos adversos da mudança no clima. O Sartori, aí, 2019, na página 44, vem informando, né, essas indicações. Esses objetivos, eles são gerais, né, para todas as pessoas, não é somente para as empresas, não é somente para as indústrias, mas para todo mundo. Todo mundo inclui nós, né, seres individuais. E devemos cumprir para quê? Tentar erradicar a pobreza extrema, né, e as gerações futuras, né, de uma catástrofe global, uma catástrofe do aquecimento global. Okay? Vamos continuar. Atualmente, o que ocorre é que a demanda por recursos naturais não renováveis vem crescendo. Consequentemente, expõe a população ao crescente risco de colapsos nos sistemas econômicos e sociais globais. Então, nós discutimos, né, no primeiro módulo, que a demanda por energias renováveis ela é crescente, né, acrescente. Mas o potencial dessas energias, né, desses meios de energias renováveis, também é crescente. Tá? Por exemplo, no Brasil, como a gente já discutiu, né, nós temos uma costa enorme, né, onde boa parte dessa costa há ventos o ano inteiro. Boa parte dessa costa tem sol, né, em abundância o ano inteiro. Tá? Então, assim como a população vem crescendo e a demanda por energia vem crescendo, né, as energias renováveis ela tem um potencial enorme, né? Ela pode gerar energia para a população atual e a população futura facilmente. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente, de modo que os usos desses recursos faz com que a sua capacidade de renovação fique seriamente comprometida e, portanto, incapaz de atender às necessidades básicas da população. Constatando-se assim o uso desenfreado do que a natureza tem a oferecer, combinado com alguns novos padrões da sociedade, como o ambiente globalizado e o aumento do consumo, tem deixado marcas rudes no planeta. Então, esse parágrafo aqui vem nos chamar a atenção que nós demandamos cada vez mais por energia, né? E o fato de nós utilizarmos energias não renováveis, né, como o petróleo, o carvão natural e demais meios de energia, está destruindo com o planeta. Né? Esses modos de energias estão se exaurindo. Tá? Consequentemente, estão o quê? Prejudicando cada vez mais a saúde da população e assim por diante, né? Causando um desequilíbrio total na natureza e no meio ambiente, certo? Continuemos.
A relação de energias renováveis com a sustentabilidade. O desenvolvimento econômico no país se esbarra com a disposição de energia, limitando, através de restritos fatores de cunho econômico e ambiental, através do crescente consumo energético alinhado à disposição. Medida na escassez dos recursos que provém da natureza, sobre os aspectos condizentes da economia econômica, direcionada a investimentos em eficácia ao que se refere à matriz energética. Então, nós temos aqui esse slide, né, esses dois parágrafos, vêm nos informar o quê? Muitas vezes, há pouco interesse, né, na construção, na elaboração, né, de um parque eólico, né, de um campo de energia renovável, um campo fotovoltaico, né, por interesses econômicos, né? Então, o slide diz assim: o desenvolvimento econômico no país esbarra com a disposição de energia, limitando através de restritos fatores de cunho econômico e ambiental, através do crescente consumo energético alinhado à disposição. Então, nós temos aí que a energia, né, é fator preponderante para o desenvolvimento de um país, né? Quanto mais energia nós tivermos, mais desenvolvimento o país vai ter, tá? Então, nós temos o exemplo da China, por exemplo, né? A China, hoje em dia, ela detém a maior hidrelétrica do mundo, né? A hidrelétrica de Três Gargantas, tá? Nós vamos conhecê-la também aqui em vídeo. Dessa forma, os chineses, que hoje é essa grande potência global, né, econômica global que nós vemos aí, se prepararam a estarem na posição que estão, tá? Ou seja, o recurso energético, né, é estritamente necessário. É necessário, em primeiro lugar, para o desenvolvimento econômico do país, para o desenvolvimento econômico de uma região. Então, nós temos o Brasil tem que entender essa relação, tá? E fazer com que tenha-se mais e mais meios de energia, né, de fornecimento de energia, para melhor suprir as indústrias, o comércio, as residências e assim por diante. Okay? Continuando. Pode-se observar que a carência de uma norma com termos específicos colabora para que a projeção das construções no país ainda tenha que ter adequações. Nestes aspectos, a vigência das normas estão inseridas nas NBR 6401 e 5413. Estas tratam de forma restrita apenas os aspectos ao que se referem à dimensão sobre a sistemática, ao que se refere à climatização e iluminação, sem evidenciar a eficiência adequada da energia. Então, o que esses slides vêm mostrando para a gente? Que esbarra-se, né, na carência de normas técnicas também, né, para a construção das residências no país. Tá? A NBR 6401 e 5413, ela não trata de como, né, essa energia pode, digamos assim, essa energia renovável, ela pode ser escalonada numa residência. Tá? Ela diz que os meios elétricos têm determinada altura, determinada dimensão, mas pode ser renovada e informar que pode ser gerado a energia através de quê? De células fotovoltaicas numa residência, num edifício, e as demais disposições, as demais normas que esse novo meio de energia renovável agora, né, pode ser atribuída, pode atribuir à residência. Tá? Esse slide ele vem explicando e vem fazendo uma observação que a normatização ainda precária sobre o meio de energia renovável e como esse meio vai chegar até uma residência, ok? Então, para as nossas discussões, esse slide ele é bastante incisivo. Okay? Vamos continuar. Neste contexto,
fica evidente que essas normatizações são ultrapassadas e tendem a ocasionar uma dimensão excessiva ao que se refere à energia, gerando a sua ausência de eficiência, né? Como a gente havia comentado, como a gente acabou de comentar. Não tem o que as normatizações, elas são ultrapassadas. Ainda não tem uma normatização atual que atenda ao quê? A eficiência da energia. Okay? Neste aspecto, é de vital relevância a caracterização, monitoramento, a fim de buscar a eficiência da demanda energética em construções. A elevação da eficiência é gerada através da adoção de uma normatização ao que se remete à energia para edificações e sua importância. Isso se pode verificar desde 1980, tá? Nós temos que fazer o quê? Uma revisão da nossa NBR, né, para que a gente possa ter uma elevada eficiência, né, na importância dos recursos renováveis, na geração de energia renovável nas residências, nos edifícios e nas demais instalações, ok? Relação de energia renovável com a sustentabilidade. Uma estratégia sustentável segue o modelo genérico de qualquer estratégia e considera para suas decisões, segundo Grafroski, 2009, página 57, quatro fatores interdependentes: o contexto externo, ambiente, concorrência, legislação e etc. Então, nós temos aqui que nós devemos ter uma estratégia sustentável, né? As nossas NBRs, elas têm que estar preparadas, elas têm que estar normatizadas para que se atenda a essa nova demanda, né? A demanda por energias sustentáveis. Tá? Devido ao fator de geração do consumo, com consciência e inteligência energética, favorecendo a capacidade de reduzir a consumação destes, maximizando a efetuação de investimentos energéticos. Através da ampliação no decorrer do tempo, através de recursos renováveis e não renováveis, com disponibilização, induzindo a adequação moderna às organizações, refletindo no crescimento de produtividade, gerando a vantagem competitiva na fabricação de produtos. Então, nós temos aqui nesse slide que o que nós temos? Temos que fazer modernizar as nossas organizações, modernizar as nossas construções, né? Organizar os meios de crescimento e produtividade visando o quê? Né? Visando sempre a se chegar a esse objetivo utilizando o quê? Utilizando as energias renováveis disponíveis, tá? Para que a gente possa diminuir, né, principalmente os gases nocivos à atmosfera, né, ao meio ambiente, e assim colaborar, né, com novos meios, com novas adequações das instalações para com as energias renováveis, para que atenda a demanda das energias renováveis. Em uma residência, durante o dia, o sistema fotovoltaico da residência, se conectado à rede elétrica, fornece o excedente de energia para a mesma. E durante a noite, a residência consome energia da rede elétrica. Então, hoje em dia, né, através das células fotovoltaicas, elas funcionam dessa forma. Durante o dia, porque ela é utilizada a energia gerada pelas células fotovoltaicas. Já durante a noite, como funciona? É utilizada aquela energia que vem da corrente elétrica, da concessionária de energia elétrica. Então, nós temos essa compensação. Ao final do mês, vai haver essa compensação e vai ser favorável para quê? Para o contribuinte, para o usuário final. No final do mês, é feito um balanço entre a energia gerada e a consumida pela residência, e o proprietário paga somente a diferença. Se a geração for maior do que o consumo da rede, o proprietário ficará com um crédito, que poderá ser utilizado no mês seguinte. Nos últimos 10 anos, houve um aumento na fração de energia conectada em rede centralizada em relação à rede descentralizada. Então, nos últimos 10 anos, né, houve, né,
basicamente uma explosão, né, de residências que se fazem das células fotovoltaicas para quê? Para geração de energia elétrica, fazendo com que a energia no final do mês seja, né, um terço ou um quarto do que ela pagaria se não tivesse, né, as células fotovoltaicas instaladas na sua residência. Então, você vê que a geração de energia elétrica através das energias renováveis é mais barato, né, e é mais vantajoso para todos os usuários, né? Economicamente, ambientalmente, todos os fatores só se beneficiam com a geração e o uso das energias renováveis. Ok? Vamos para os próximos slides. Vale destacar sobre a existência de dois fatores que elevam o consumo de energia: o aumento da população e o desenvolvimento industrial. Nós temos aí dois fatores, né, preponderantes que fazem o aumento de quê? Do consumo de energia, que é quem? O aumento da população, o aumento de indivíduos em determinada região, né, e o desenvolvimento industrial, né? O desenvolvimento industrial demanda bastante de quê? De energia a se chegar ao seu objetivo. Temos cada vez mais pessoas no mundo, as quais se utilizam de uma quantidade cada vez maior de equipamentos consumidores de energia elétrica, como televisores, aparelhos de refrigeração, geladeiras, freezer, ar-condicionado, etc., computadores e demais. O aumento da produção de aparelhos de refrigeração provocou a emissão de valores muito altos nos últimos anos. Tá? Então, nós temos aí o ar-condicionado como um elemento, né, que consome muita energia elétrica, tá? Dentre outros e utensílios domésticos também, o ferro de passar roupa, que também consome bastante energia elétrica, e outros fatores, né, e outros equipamentos que consomem bastante, ok? Bom, chegamos aí ao momento de nós vermos o vídeo, então nós vamos ver um outro especialista, né, explicando sobre energias renováveis, né, para que melhor seja apreendido o conhecimento que nós estamos falando aqui, que nós estamos discutindo, tá? E esse vídeo vai servir, claro, para alimentar e dar um norte, um deslumbre muito melhor sobre as energias renováveis no Brasil e no mundo. Vamos ao vídeo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a dificuldade de trazer o etanol obrigatório sob a égide do Instituto do Açúcar e Álcool, de então extinto, pelo qual permitiu a oportunidade da agroindústria paulista assumir a hegemonia da produção de açúcar e álcool no Brasil, e que foi a base para que o excedente de açúcar dos anos 60, sob controle do IAA, criando problemas, junto com o problema da crise do abastecimento de petróleo dos anos 70, criar as bases concretas para uma nova aliança que estruturasse o Proálcool, que hoje, sem dúvida, é uma referência mundial como forma de produzir combustível líquido. É verdade que ele também nasceu com custos muito acima do petróleo, mercê dos ganhos de aprendizado, escala, tecnologia, conseguiu assumir um papel que hoje o torna, dados os preços atuais do petróleo, que são diferentes dos custos, não podemos ignorar, um barril de petróleo custa na Arábia Saudita menos de $1. No Brasil, só capital de trabalho sem transferências, royalties, impostos, etc., fica da ordem de 10 a 15 dólares. O preço está da ordem de 90 a 100. Há um excedente enorme. O custo do etanol brasileiro está abaixo deste custo do preço do petróleo, portanto, na atual estrutura ele é viável economicamente. E isso é mercê de todo um conjunto de fatores do Estado, o papel da Petrobras, a organização de interesses da agroindústria de São Paulo. É uma possibilidade, é um exemplo considerado para o mundo, mas não se pode dizer que a produção de etanol não afeta, ou do biodiesel, que tem enormes dificuldades, nenhum deles vai deixar de afetar o mercado de alimentos. Porque também
é notório, como já foi dito aqui, que o sistema produtivo hegemônico do mundo não está orientado para produzir as necessidades estabelecidas como sejam, e sim para promover a acumulação de maior excedente econômico. De maneira que o etanol tem essa característica. Já o biodiesel tem intrinsecamente uma dificuldade maior. Como ele, em geral, é produzido a partir do óleo vegetal, que já vem da natureza, com elevado grau de organização, e que exige recursos muito grandes, por exemplo, a área de plantio, então, termodinamicamente, ele está muito organizado. Que note bem, os primeiros motores hoje chamados de diesel foram feitos pelo Sr. Rudolf Diesel e outros, usando óleo de amendoim, que era queimado diretamente. Nos anos 1910 a 20, desenvolveu-se o refino sofisticado do petróleo mediante o craqueamento. Produziu-se um óleo do petróleo de alta qualidade e passou a ser usado nos motores diesel. Esse óleo se chama diesel. Por que o petróleo assumiu o lugar do etanol, que o Ford preferia como combustível para os automóveis, produção descentralizada, ou do óleo vegetal? Pela vantagem econômica enorme do petróleo, de exigir menos custo, menos trabalho, menos capital para ser produzido e gerar mais renda econômica, como demonstrado pela pujança da Standard Oil, criada pelo Rockefeller, em torno do controle dessa circulação, mais do que para a produção. Um século depois, nós voltamos aos mesmos debates de 1900 e pouco, quando Ford defendia o etanol, Edison defendia o carro elétrico e a corrente contínua. Venceram Westinghouse com a corrente alternada, a GM, Dupont e outros com a gasolina, tendo chumbo tetraetila como estabilizador de combustão, e o carro elétrico saiu hoje, e o etanol também saiu. Hoje estamos de volta discutindo biocombustíveis, discutindo corrente contínua e carro elétrico. Por quê? O que houve? Nesse século, o petróleo garantiu uma enorme produtividade social do trabalho e expansão brutal da capacidade produtiva e explosão da população, que no início da Revolução Industrial era 700 milhões de habitantes no planeta, passou 1 bilhão e 700 milhões em 1900, 6 bilhões e 700 em 2000, 7 bilhões agora. Tudo isso consumindo e produzindo. A produtividade, só que o petróleo é algo cuja expectativa, o petróleo convencional, aquela com essas vantagens comparativas, afora o problema das emissões de gás de efeito estufa, os recursos convencionais têm uma perspectiva de exaustão nas próximas 3 ou 4 décadas. Aquele que tem um baixíssimo custo. Porque, como já foi dito, recursos energéticos, carvão, recursos renováveis, do ciclo eólico, hidráulico, da fotossíntese e da fotovoltaica não faltam no mundo. Aliás, é importante dar um exemplo no Brasil. Toda a energia elétrica que nós consumimos por ano no Brasil poderia ser produzida com uma área de 80 por 80 quilômetros, com painéis fotovoltaicos. É claro, teríamos essa energia de dia e não de noite. Sem a compensação do reservatório hidráulico, isso não seria possível. Mas isso dá uma dimensão das grandezas. Então, importante, o ponto que estou frisando aqui, é que a organização do aproveitamento dos recursos energéticos tem se dado subordinada a uma lógica da estruturação do sistema econômico, que, por sua vez, está subordinada à lógica de que a essência de tudo é produzir excedente. Criar mercadorias, produzir as mercadorias, fazê-las circular, e nesta roda, o quanto antes e quanto mais rápido circula, quanto mais rapidamente os capitais se reproduzem, mais esse sistema se torna dinâmico. E esse sistema se tornou dependente de cada vez mais ter recursos naturais de melhor qualidade, e eles estão, de uma certa forma, o petróleo, por exemplo, em vias de deterioração da qualidade intrínseca dos recursos. E por isso o debate no Brasil em torno do pré-sal é tão importante, mesmo agora do gás não convencional. O Brasil, depois de quase 60 anos de Petrobras, logrou encontrar uma das novas grandes províncias petrolíferas mundiais.
fruto do trabalho interno da Petrobras com o apoio do povo e pouca ajuda dos governos. Hoje é um dos recursos no mundo mais cobiçados. E, lamentavelmente, o governo brasileiro vem fazendo leilões e entregando-os a grupos estrangeiros. Porque se há uma lição é de que, se o primeiro meio século da indústria petrolífera mundial foi comandado pelas 7 irmãs, as 5 filhas da Standard Oil, do Rockefeller, mais a BP e a Shell, a partir dos anos 60, os estados nacionais renascidos do regime colonial comandado pelos ingleses, no Oriente Médio, Europa, etc., no Oriente Médio, África, etc., que eram os donatários, repositórios dos recursos de petróleo, passaram a se organizar, independentemente do que se faz com esse excedente, como na Arábia Saudita, Iraque e Irã, estaram palcos de conflito geopolítico, por isso mesmo, passaram a controlar os recursos. Hoje, em 84% dos recursos de petróleo estavam na mão de multinacionais, 14% na mão da União Soviética e só a restante de governos. Em 2010 é o contrário. Mais de 80% estão na mão de governos de estados nacionais. E todos eles zelam no âmbito da OPEP, ou em coordenação com a Rússia, que é o grande produtor fora da OPEP, para coordenar a produção e extrair excedente econômico a partir da diferença entre o custo de produzir e o preço de circulação do petróleo. Coordenam a produção, enquanto o Brasil continua fazendo a 11ª rodada sem saber sequer quanto petróleo já está descoberto, em nome de falsa informação. Por exemplo, de que é preciso entregar mais petróleo para garantir a autossuficiência efêmera de 2006 e perdida depois por desestruturação da produção dentro da Petrobras. Não por falta de reservas. Os recursos já descobertos no Brasil pela Petrobras no pré-sal ultrapassam os 50 bilhões de barris, o que permite mais do que meio século de autossuficiência, que já está descoberto. Primeiro, o que nós poderíamos fazer aqui era organizar primeiro a conclusão da exploração, saber quanto é o volume de petróleo do pré-sal e das outras bacias. Agora, por exemplo, a ANP festeja, dizendo que o interesse das multinacionais, que no dia 14 de maio pagaram 2,8 bilhões de reais pelos blocos, é porque se descobriu que do lado de lá da África, que há 130 milhões de anos atrás estava encaixada na América, na parte que toca o Brasil, ali pelo norte, faixa norte, desde a Foz do Amazonas até o Rio Grande do Norte, na África se descobriu muito petróleo. Então aqui também tem. Como no Brasil a descoberta do pré-sal movimentou aqui, entre Santa Catarina e Espírito Santo, movimentou uma busca com algum sucesso já do lado de lá da África. E que na Guiana Francesa já foi confirmado, além da Guiné Equatorial. Falaram que o Brasil opera desse jeito, parece que são as empresas estrangeiras que vêm aqui e ditam a estratégia geopolítica do petróleo, com o discurso de que, de um lado, faltaria recursos para produzir, não falta, que já está descoberto o suficiente. Em segundo lugar, é preciso manter os investimentos na cadeia produtiva. Ora, a cadeia produtiva do petróleo consome menos de 10% do valor dele. De maneira que, geopoliticamente, os governos Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma são um desastre no interesse histórico do povo brasileiro na área do petróleo. O mais interessante seria delimitar o recurso, organizar a produção para atender a demanda brasileira, fazer um plano nacional de investimento em educação pública, saúde pública, mobilidade urbana, reforma agrária, ciência e tecnologia, infraestrutura, reforma estrutural da infraestrutura e investimento em transição energética, porque o bolsão do petróleo mais cedo ou mais tarde vai acabar. Feito isso, organizar a produção só para isso. Porque agora o que eles querem fazer é arrancar todo o petróleo que está lá, convertê-lo em quê? Quando ele vira mercadoria, a próxima fase vira moeda, que vai ser repartida entre todo mundo que participa da cadeia e vai sobrar um pouquinho para o Estado brasileiro, que vai ser investido em quê? Qual é o investimento? Em que moeda? No dólar, euro, yuan ou iene? Qual a moeda? Em que investimentos? Possivelmente o melhor investimento depois do petróleo no Brasil
vai ser comprar reservas e recursos do petróleo da África ou do Cazaquistão, que são as duas outras fronteiras petrolíferas. Então é mais inteligente, sabendo quais são as reservas, manter o petróleo lá de baixo, com a Petrobras preservada como grande instrumento de intervenção tecnologicamente organizado do povo sobre a natureza, para fazê-lo quando necessário. Ao invés de fazer esse modelo de partilha e concessão, fazer o processo de prestação dos serviços até a reestatização da Petrobras, pelo qual a Petrobras recebe cerca de 15 ou 25 dólares por barril, e o restante vai para o governo. Não precisa aplicar impostos, royalties, essa brigalhada toda que o governo liderou entre estados para depois mediar, é destituída de lógica, que estão brigando por 5 a 10% dos royalties do petróleo no pós-sal, 15% no pré-sal. Ora, se o custo de produção é entre 1% e 15%, no mínimo 85% do petróleo pertence ao povo brasileiro. Deve-se discutir o que fazer com 85%. Não criar conflitos interregionais que desviam a atenção do povo brasileiro e dos estados, criam guerra no parlamento para debater uma coisa secundária. E a promessa demagógica que agora todos os royalties vão para a educação. Precisa e deve muito mais do que isso, porque pode muito mais do que isso. Só que, para isso, o governo tem que tomar o comando e controle da estratégia de conclusão da exploração, definir o ritmo de produção em coordenação com os outros países. Porque não é impune querer enfiar no mercado internacional, como o Brasil está propondo, de 2 a 3 milhões de barris por dia. Um dos maiores produtores, a Arábia Saudita e a Rússia, estão na ordem de 10 milhões de barris, os outros estão na ordem de 4, 2, 3. É preciso fazer isso em coordenação com eles, que já há a lição de que nos anos pós-choque do petróleo dos anos 70, 80, a operação do petróleo da União Soviética e do México fora da OPEP permitiu degradar os preços no interesse dos consumidores. Mas que há lições geopolíticas que dizem que a política energética brasileira na área elétrica, onde o sistema está debilitado, e na área de petróleo, biocombustíveis, está equivocada. Na área elétrica, o governo conseguiu produzir um modelo que gerou racionamento no governo Fernando Cardoso. A reforma proposta não foi implementada e a Dilma comandou um desastre que fez as tarifas explodirem, os apagões se sucederem e a ameaça de racionamento estar periodicamente no horizonte, embora evitável. Aí, como as tarifas explodiram, mercê do jogo de interesses, resolveu destruir o sistema Eletrobras, usando as usinas construídas ao longo de mais de meio século pela população brasileira para entregar sua energia abaixo, muito abaixo do valor, cerca de 10% do valor, a uma tarifa que as empresas estatais não conseguem nem fazer a operação e manutenção, pelos cerca de 8, 10 reais que receberão por cada megawatt-hora, colocando-as em risco. Para subsidiar temporariamente o escalonamento da tarifa elétrica, que está continuando de qualquer jeito. Prometeu-se reduzir em 30% as tarifas de alta tensão dos grandes consumidores. Ela não chegou a cair 20% em alguns casos. Depois da primeira revisão tarifária prevista, reajuste nos contratos, já se comeu parte disso. Portanto, a máquina de riscos, custos de transação, que faz aumentar, continua de pé. Essa transferência continua. O patrimônio público foi queimado das usinas, destruiu-se a capacidade do sistema elétrico, que é importante, a capacitação, assim como na Petrobras, o mais importante do que encontrar petróleo e a capacidade de fazê-lo no setor elétrico também é isto. Isso está nas pessoas que estão lá. De maneira que, além disso, o governo está hipotecando todo o crédito ainda remanescente de Itaipu, cerca de 30 bilhões, para assumir esses custos. A energia que vai ser gerada pelos próximos 30 anos por aquelas usinas, construídas pelas gerações passadas e que pertencem às gerações futuras, este governo acha que tem o direito de mediá-lo para fazer os acertos com a base de apoio político, partidário e econômico. De maneira que há uma tragédia estratégica na área da energia rolando no Brasil. O país dotado dos melhores recursos. O grande problema brasileiro é não ter petróleo. A Petrobras descobriu.
Então, há petróleo, há bioenergia, a energia eólica, a fotovoltaica, a energia hidráulica. Recurso natural não falta. Recurso tecnológico também não, nem recurso humano. Falta organização, planejamento, gestão. Falta política. E estes governos que se sucederam, desde o neoliberalismo de Collor até agora, todos neoliberais, não foram capazes de produzir uma estratégia no interesse da população. Não quer dizer que não haja muita gente e muitos interesses satisfeitos. Ao contrário, toda essa estratégia que hoje está no lugar, na área elétrica, na área de biocombustíveis, especialmente com a desnacionalização das terras no Brasil, que é importante citar. Toda a agroindústria brasileira foi montada em cima de uma história agrária, industrial, de uma elite. Agora, esta elite está sendo desfeita para dar lugar a grupos multinacionais subordinados à empresa de energia e ao velho cartel do alimento mundial, que progressivamente, desde a Revolução Alimentar, a Revolução Verde, passou a dominar os insumos que vão para a agricultura e a produção, que é Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill e Dreyfus, o ABCD, que substituiu toda a cadeia comercializadora. Há uma certa convergência hoje no mundo entre os capitais que operam na área de energia, na área de alimento. Isso está claramente refletido no cenário do teatro brasileiro. Parece que só o governo não está vendo ou não está querendo ver isso. Que muitas vezes os mesmos interesses que se articulam para comprar blocos de petróleo, para controlar uma usina hidrelétrica, para fazer usinas de etanol de primeira geração ou de segunda geração, como é esse experimento feito na Petrobras em 2007, onde de bagaço de cana se faz mais álcool, por um processo que já é conhecido, embora não competitivo. Tudo isto são possibilidades que estão disponíveis, onde o sistema acadêmico, o sistema de pesquisa, das unidades de tecnologia das universidades, da Embrapa, da Petrobras, do CEPEL, do sistema elétrico, tudo isso é uma rede pronta para atuar. Ela precisa ser organizada. Falta estratégia. Falta um plano nacional de desenvolvimento econômico e social que abranja os grandes objetivos nacionais da educação pública, da saúde pública, da segurança alimentar, da convivência no ambiente urbano, com a reforma de como as cidades operam, da mobilidade, da infraestrutura produtiva, da inserção do Brasil no mundo com a geopolítica da energia e da segurança também do Atlântico Sul. Não podemos esquecer, o Padre do Pré-Sal está a quase 300 quilômetros do mar, mar adentro, e os Estados Unidos acabaram de rearticular sua quarta frota. Será que é para passear no Atlântico ou é para viajar algum interesse? Sabendo que todas as histórias de conflito onde há petróleo no mundo não existiam antes do petróleo ser descoberto e foram criados no bojo do fim do colonialismo e da emergência das grandes companhias de petróleo ocupando esse espaço. De maneira que este país tem recursos, tem gente, falta política, falta organização, falta estratégia, falta mobilização popular. Só por isso que quase que impunemente, no dia 14 de maio, o governo festeja, a imprensa aplaude a entrega de petróleo que não se sabe quanto é, em troca de 2,8 bilhões de reais, que certamente não passarão nunca de menos do que 1% do valor do petróleo entregue. De maneira que, na área de energia, as perguntas ortodoxas, às vezes bem focalizadas numa outra fonte, perdem relevância quando se olha o panorama estratégico que deveria orientar a organização desse segmento em conjunto com os demais. Por isso o diálogo entre alimentos e energia está se reforçando, tem que ser compreendido como tal. Terra onde acontece a fotossíntese, onde a água e fertilizantes que podem circular, é um recurso para as duas direções. E então essa um pouco a melancolia de quem vem acompanhando há 4 décadas, praticamente, pelas 3 décadas, de pontos de vista diferentes, como o da engenheiro nuclear que trabalhou na produção de reatores nucleares, que foi para a universidade, que foi ajudar a dirigir a Petrobras quando se descobriu o pré-sal,
e que volta agora a olhar o cenário brasileiro e internacional com um certo desalento do ponto de vista do caminhar, enquanto que do outro lado sobra um certo otimismo face às possibilidades que permanecem. Professor, para a gente encerrar, dentro desse profundo conhecimento, da experiência que o senhor tem, né, qual seria a matriz energética ideal para o país, dentro do ponto de vista de equilíbrio econômico, mas também ambiental e social? Na área elétrica, que pode crescer, porque a mobilidade elétrica pode crescer. Não há dúvida de que uma combinação entre o potencial hidráulico e eólico, complementado pela cogeração com gás natural, com bagaço de cana, a progressiva penetração da fotovoltaica embebida na rede, satisfaz plenamente as necessidades com qualidade econômica, ambiental possível e construção de uma cadeia produtiva capaz de gerar emprego e renda aqui no Brasil. Mantendo-se a produção de alimentos necessários. Claro. Segundo lugar, na área de mobilidade, obviamente o petróleo vai permanecer. O Brasil agora dispõe de uma possibilidade nova, que está sendo estudada nesse instituto também, que é o chamado shale gas, que poderá assumir um papel importante, como assumiu nos Estados Unidos. Aqui há recursos potenciais importantes, mas primeiro é preciso fazer os estudos na área de conteúdo de matéria orgânica preciso nas várias bacias. Estudo ambiental prévio para preparar o durante e o pós-operação, tecnologia e organização da inserção deste recurso no lugar do petróleo, possivelmente na matriz energética brasileira, para garantir a mobilidade e a produção industrial. Evidente que os biocombustíveis de primeira geração estão aí, uma melhor utilização desse recurso do bagaço, ou para alimento, ou para produzir etanol, ou para outras coisas. Por exemplo, outras utilizações está no horizonte. E o biodiesel, que tem uma certa dificuldade, porque historicamente se demonstrou, nas pesquisas nossas aqui, que ao longo de muitas décadas, o preço do óleo comestível sempre esteve acima de qualquer óleo combustível. Então, do ponto de vista econômico, não faz muito sentido converter um óleo comestível em algo menos valioso, exceto por razões, subsídios ambientais ou econômicos, como fez a Alemanha e tal. Primeiro que esse é um erro que eu próprio ajudei a cometer quando estava no governo na Petrobras, sinalizando que o biodiesel poderia ser uma saída. Poderia ser em condições regionais, mas não com uma grande estratégia. Mas há preciso, além disso tudo, investir nessas várias fontes. As microalgas para produzir óleo, por exemplo, pode ser uma nova alternativa, inclusive para o biodiesel. O aproveitamento do biogás. O sistema urbano brasileiro, industrial também, ele arranca da natureza energia sob várias formas de matérias-primas ou alimentos e tem os rejeitos, que ainda detém um conteúdo energético importante, que tem virado um problema em vez de ser parte de uma solução. Cria-se os aterros urbanos, cria-se a poluição dos rios, jogando matéria orgânica. É importante dizer que o Tietê e o Pinheiro de São Paulo estão poluídos essencialmente por poluição de rejeitos domésticos urbanos. Isto tudo faz parte de um cenário de solução possível, não economicamente viável neste momento ainda, carecendo de desenvolvimento. Mas a estrutura científica e tecnológica disponível hoje, industrial, permite visualizar que estes recursos também poderão fazer parte da matriz de soluções a médio prazo no Brasil. Na década passada, professor, no final da década passada havia ainda uma certa euforia em torno das pequenas centrais hidrelétricas e tal. Hoje a gente enfrenta diversos embates do campo de vista político, ideológico, com relação às grandes obras que o Brasil tem feito, por exemplo, Belo Monte e outras grandes usinas. O que não deu certo ou por que não se continua investindo como aparentava que se faria nas pequenas centrais, descentralizadas? De fato, as pequenas centrais hidrelétricas pareciam ter um condão muito importante, porque elas poderiam unificar uma série de objetivos comuns. Recreação, água para irrigação, água para abastecimento público agrícola, criação de peixes, piscicultura e geração de energia com menor agressão ambiental. A trajetória concreta revelou
que houve entraves ambientais em alguns lugares, mas os custos específicos com produção de energia perderam para os enormes ganhos de escala das outras fontes. Mas, acima de tudo, a penetração da energia eólica é que ocupou esse espaço no Brasil. Esse é também um dilema, que é a cogeração com bagaço de cana. Veja, nas últimas décadas, no mundo inteiro, a eólica esteve em desenvolvimento. Ela entrou no Brasil há pouco tempo, mas já com ganho de escala e aprendizado dos outros países. Uma vantagem comparativa enorme, trazendo uma cadeia produtiva parcialmente nacionalizada já aqui. Enquanto que o potencial das pequenas e também do bagaço de cana com cogeração não teve uma política, uma estratégia capaz de criar escala que permitisse o aperfeiçoamento tecnológico, o ganho de aprendizado e decorrendo da própria escala da produção em grande quantidade, que então permitisse reduzir os custos unitários. Lembre, o etanol custava muito, mais que $120 por barril, caiu para menos de 50. A fotovoltaica caiu, a eólica caiu. Há uma tendência natural, exceto na área nuclear, de que com ganhos de escala, os custos unitários caem, por aprendizado, por utilização mais eficiente dos recursos produtivos como um todo. Capital, trabalho, logística. A fotovoltaica está seguindo esse paradigma. Mas se não se cria uma política, um espaço para esse desenvolvimento, ele permanece embrionário. E às vezes ele fica para trás, como ficaram, em parte, as pequenas centrais elétricas, e em parte, apesar do bagaço de cana, que se nos anos 80, 90 tivesse partido logo para a gasificação, beneficiando-se do conhecimento enorme das turbinas a gás, talvez tivesse tido outra trajetória. Mas, como era um recurso muito local no Brasil, Havaí, Ilhas Maurícios e outros países, não houve interesse dos grandes centros de capital em apoiar esse desenvolvimento. E no Brasil, a indústria incipiente, embora de alto padrão, como são as indústrias desse campo, não seguiram essa trajetória, nem o governo visualizou isso. Então, talvez seja esse o entrave. O recurso natural está lá. A sua apropriação social depende de uma cadeia que não foi viabilizada até esse momento. E como ela sempre tem que competir com outras alternativas, quando uma se torna hegemônica, as outras têm dificuldade de ocupar esse espaço. Foi assim quando o petróleo derrotou o etanol e os óleos vegetais, no final dos anos 1800, começo dos 1900. Foi assim que o carro a combustível líquido predominou sobre o elétrico, e de carvão e outras opções. Foi assim que a corrente alternada dominou a corrente contínua. Não quer dizer que os princípios envolvidos não possam, se em outras condições, serem desenvolvidos e viabilizar uma escala mais ampla, mas é parte da história. Então, claro, transcendia as PCHs, mas é uma lição que se tem que aprender. E não sei se foi aprendido. Com relação à energia nuclear, professor, por que no Brasil ainda existe esse tabu tão grande? Realmente ela é desnecessária? O Brasil não tem a necessidade de contar com essa opção? É um tema muito caro a mim, porque eu sou engenheiro nuclear, fiz doutorado na área nuclear e abandonei a produção de energia nuclear para a geração elétrica no Brasil, achando que a ciência e a tecnologia nuclear tem um enorme papel a cumprir em outras aplicações na área de saúde, agricultura, medicina, ciência dos materiais, etc. A história no mundo revelou que houve um menosprezo pelo risco que a radioatividade poderia ter, e as tecnologias desenvolvidas para converter a fissão do urânio ou do tório depois em energia menosprezou um conjunto de questões, especialmente nesse campo da segurança. Porque no começo a tecnologia foi desenvolvida para fins militares, quer para fazer a bomba, mas principalmente fazer o submarino por propulsão. Então a rota tecnológica não foi aquela que talvez pudesse gerar mais benefícios, a semelhança do que foi dito antes. E os acidentes concretos
mostraram que havia problema de segurança. Anunciava-se na década de 50 que ela seria tão barata de ser produzida que seria mais caro medir do que produzir, então ela seria gratuita, como é o oxigênio ou a água em fontes naturais. Mas isso não aconteceu. No caso brasileiro, particularmente hoje, mercê das outras fontes, hidráulica, eólica, para atender toda a demanda futura, não tem sentido concluir Angra 3, por exemplo. Angra 3 vai custar só para concluir mais de 10 bilhões de reais. A mesma energia que Angra 3 vai produzir por 10 bilhões de reais, só com custo de capital, pode ser produzido por uma combinação de eólicas e hidráulicas, custando cerca de quase a metade disso. E a usina de Angra 3 vai deixar 1.000 toneladas de combustíveis irradiados de alto que precisarão de cuidado, se reprocessados por 300 anos, não reprocessados por 2 milênios. Com o risco de haver acidentes durante a produção e muita manipulação de reagentes de médio e baixo nível durante, expondo o sistema. Se o Brasil não tivesse outra fonte, não haveria dúvida, como fez a França. Dúvidas podiam surgir agora, depois de Fukushima. E esse é outro problema. A forma como a indústria nuclear se organizou no mundo foi sempre no sentido mais de convencer os demais de que ela é segura do que em se tornar segura. Então ela perdeu credibilidade, porque intrinsecamente ela não cumpriu os papéis que seriam necessários para ter essa percepção externa. Então no Brasil a razão econômica já seria suficiente para dizer não faça. Agora, continua desenvolvendo ciência e tecnologia na área nuclear. Para a energia não é necessário nem pagar tanto, nem correr os riscos que ela ainda tem, que são pequenos, não há dúvida, mas são existentes. Então, por isso, a Angra 3 devia ser cancelada. Como doutor em engenharia nuclear, muitos dizem, não devia dizer, não, eu devo usar conhecimento para dizer isso. Essa é a minha convicção. Porque os elementos concretos de análise nos permitem concluir isso. Por isso que eu deixei um artigo aqui sobre Does Brazil Need New Nuclear Power Plants? Tá bom? Muito bom. Bom, depois de todo esse vídeo, depois de toda a explanação do professor, por sinal, uma excelente explicação, né, do professor que contribuiu aí para o avanço das energias renováveis no Brasil, nós temos a seguinte indagação para que seja feito nos comentários, né, para se pensar e deixar seu comentário, né, como a gente já falou no módulo 1, né, ao final de cada apresentação nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma pergunta para que os ouvintes participem, coloquem as suas colaborações, coloquem as suas perguntas, para que eu, né, possa responder, para que eu possa esclarecer melhor, né, as informações deixadas nos slides da apresentação, neste módulo, assim por seguinte. De acordo com as informações deste módulo, o aparecimento de variados meios eletrônicos em sua casa tem feito aumentar a sua conta de energia? Então, é uma pergunta aí para os ouvintes, para os participantes do curso, tá? Para que respondam, para que comentem na nossa plataforma, para que eu possa, né, responder, né, para que eu possa colaborar, para que eu possa dar opinião sobre essas participações de vocês, ok? Então, assim, nós terminamos esse segundo módulo e mais na frente nós vamos para o terceiro módulo e assim continuar o nosso curso de discussões sobre energias renováveis e meio ambiente. Muito obrigado.